Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Érica Guimarães e vamos à leitura do objeto de conhecimento da nossa aula de hoje. O objeto de conhecimento da aula 20 é radiações e suas aplicações na saúde e o detalhamento, efeito da radiação nos seres vivos e na sociedade. E vamos à nossa aula? Então, nós começamos a nossa aula hoje, né? Vejam onde nós estamos localizados, dentro de uma sala para a realização de um exame. E com isso, né, com esse local aqui, vem a pergunta, né, na verdade, que vocês já ouviram falar que a radiação ela pode causar câncer? Bem como já ouviram falar que ela é usada para tratar o câncer em contrapartida também? Então, compreender os efeitos da radiação e tudo que ela traz, tanto de benefício quanto de possíveis prejuízos, né, dos organismos vivos, bem como, além disso, em compreender os impactos sociais, bem como ambientais e médicos da radiação, né, nos auxiliam a compreender melhor tudo o que a radiação ela pode nos trazer. Assim, é importante, né, vocês recordarem os conceitos que vocês já têm sobre radiação ou as experiências que vocês já tiveram, por exemplo, com exames de raio-x, tomografia ou alguma notícia que vocês já tenham ouvido falar sobre acidentes nucleares. Hoje a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, que seria a radiação e seus efeitos na sociedade, né? Bem como tudo que envolve ela. Para a gente começar, a gente vai retomar o conceito de radiação. Vamos juntos? Radiação, então, é a emissão e a propagação de energia por meio de ondas ou partículas. Então, vejam vocês, propagação de energia por meio de ondas ou partículas, certo? E ela está presente tanto na natureza quanto em tecnologias criadas pelo ser humano. Então, a radiação ela pode tanto ter uma fonte natural, que a gente pode citar aí a radiação proveniente da luz do sol, por exemplo, radiação solar, quanto ela pode ter uma fonte artificial, proveniente então das tecnologias que são criadas, né, pelo homem. Vamos ver alguns tipos, então, de radiação. Nós temos dois tipos principais, que é a radiação não ionizante e a radiação ionizante. E aqui no quadro a gente vai ver, então, algumas características desses dois tipos de radiação. A radiação não ionizante, ela é representada pela luz, por exemplo, por micro-ondas, que são aquelas ondas emitidas em alguns aparelhos eletrônicos que nós utilizamos. Ela também é encontrada aí nas ondas de rádio e ela se caracteriza por possuir uma baixa energia. E quais são os efeitos dessa radiação não ionizante? Ela tem pouco ou nenhum dano às células dos seres vivos, certo? Por sua vez, a radiação ionizante, ela é aquela radiação que tem a capacidade de interferir nas células dos seres vivos, no caso, ou seja, de ionizar os átomos que compõem aquela matéria, aquela estrutura, aquele corpo do ser vivo. Quais são os exemplos de radiação ionizante? Nós temos aí, então, como exemplos, o raio-x, e a radiação gama, que é um tipo de radiação utilizada também em alguns métodos de diagnóstico que nós vamos ver. A energia que esse tipo de radiação carrega, ela se classifica como alta. E quais são os efeitos que essa radiação, né, que tem uma energia alta, ela pode causar? Ela vai causar aí danos celulares, ou seja, danos nas nossas células. E as células são as unidades que compõem o corpo de todos os seres vivos. Então, ela causa danos no corpo dos seres vivos. A gente pode tomar isso, certo? Ou seja, também causando o que a gente chama de mutações genéticas. Quando a gente lembra que genética tem toda aquela informação que faz o nosso corpo funcionar, como ele deve ser,
fisicamente, como ele deve funcionar, sua fisiologia. Então, esse tipo de radiação, ele pode levar a esses vários danos nas estruturas corporais dos seres vivos. Vamos ver aqui uma imagem que vai representar, então, exemplos de onde radiações elas podem ser utilizadas ou onde elas são encontradas. Tanto a radiação não ionizante, como a gente acabou de ver, vejam ela representada aqui por essa coloração em azul, que vai abranger que tipos de aparelhos. Vejam aqui os aparelhos descritos que utilizam esse tipo de radiação não ionizante. A gente vai até aqui, ó, o espectro chamado de luz visível. Então, dentro daqui, a gente encontra quais tipos de radiação? Radiações de ondas baixas, representados aí por antenas, pelas tomadas. Então, aí a gente tem esse tipo de radiação. A gente encontra essa radiação aqui nas emissões das ondas de rádio, representado então aí por aparelhos como o rádio, bem como os televisores que a gente encontra em nossas casas. Nós temos também, dentro dessa radiação, as micro-ondas, representados então aí, vejam, pelas ondas emitidas pelos aparelhos que tem essa tecnologia do Wi-Fi, que a gente utiliza aí para mandar as mensagens, utiliza nos nossos celulares. Então, isso aí representa um tipo de radiação não ionizante, chamada de micro-ondas, bem como nos satélites, né, que são utilizados também como meios de comunicação aí por essa grande rede que nos conecta. Temos também o infravermelho, representado aqui onde a gente encontra nos controles remotos da televisão. Ela utiliza essa luz infravermelha aí, né, que sai do controle, chega até a TV e permite essa conexão aí sem fio, certo? Dentro dessa radiação não ionizante, a gente encontra também o espectro da luz visível, que é aquela luz que a gente consegue ver. Aí representando então por todas as tonalidades de cores dentro desse espectro de luz visível. Por sua vez, já a radiação ionizante, que é aquela capaz de interferir, né, nos átomos, nas moléculas que compõem o corpo dos seres vivos, nós temos aí a ultravioleta, que é aquela radiação que a gente encontra, por exemplo, emitida pelos raios solares. Temos também o raio-x, onde a gente encontra esse tipo de radiação, aí quando vai fazer um exame de raio-x para verificar se teve uma fratura ou alguma outra condição, por exemplo, uma doença pulmonar, entre outros casos que são utilizados. E temos, por último, os raios gama aqui descritos, que são representados, então, por aquelas partículas que emitem esses chamados, né, raios gama a partir do seu núcleo atômico. E esse daqui é um que tem o maior, digamos assim, quantidade de energia, não na verdade quantidade de energia, mas a frequência das ondas que são emitidas por ela, que a gente pode verificar nessa parte aqui de baixo que está descrevendo, né, está na verdade identificando como que é realizada essa frequência de ondas desses raios gama, que a gente percebe que ocorre várias ondas por um determinado intervalo de tempo, indicando aí essa maior frequência comparada com as demais que a gente visualiza. Certo? Agora a gente vai ver onde a gente pode encontrar radiação na natureza. Onde que a gente encontra a radiação na natureza? A gente encontra ela no Sol, através desses raios solares que são emitidos, nessa radiação ultravioleta. Ela também pode ser encontrada nas rochas, pois o quê? O material que compõe, as partículas que compõem essas rochas, por vezes podem conter, então, né, esse princípio aí da radiação. Ela pode ser encontrada nos alimentos também, bem como no corpo humano, também pode ser encontrado tipos de radiação. Esses são os tipos de radiação provenientes de fontes naturais, ou seja, presentes naturalmente na natureza. Nós temos também aquela radiação que é proveniente de fontes artificiais, que ela pode ser utilizada aí, né? Então, em aparelhos para diagnóstico, por exemplo, dentro da área da saúde. Aqui nós temos um exemplo, ó, então, de um aparelho, né, médico que utiliza
o princípio da radiação no seu funcionamento, para emitir, então, gerar uma imagem, entre outros. Dentre esses exemplos, nós temos o aparelho de raio-x e temos também a radioterapia, que ela é uma técnica, na verdade, é um tratamento utilizado, né, para alguns tipos de doença, como tratar vários tipos de câncer. A radiação artificial, ela também pode ser encontrada, por exemplo, em usinas nucleares, onde é feito todo, na verdade, um tratamento, na verdade, uma utilização, né, dessas partículas que têm essa capacidade de emitir radiação, ou seja, são radioativas e aí são utilizadas para gerar energia, por exemplo. Essa radiação artificial, ela também pode ser encontrada nas armas nucleares. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um dos locais, né, na verdade, um dos instrumentos que carrega esse princípio, então, da radiação com ele. E quais são os riscos da radiação que a gente pode, né, encontrar? A exposição à radiação ionizante, que é aquela radiação que pode causar danos às células e tecidos do corpo humano, ela aumenta o risco de desenvolvimento de câncer. Então, a gente tem que atentar para aqueles dois tipos de radiação que falamos, que essa radiação ionizante é aquela capaz, então, de interferir, ou seja, causar danos às células e tecidos do corpo humano. E uma vez que ela causa um dano, ela vai gerar, consequentemente, um desenvolvimento de uma doença, no caso, o câncer. Além disso, que a gente tem que levar em consideração com relação à exposição à radiação é a quantidade e o tipo de radiação, para a gente então entender quais serão os efeitos dessa exposição. Além disso, a gente também tem que levar em consideração a duração dessa exposição à radiação. Então, esses são alguns dos fatores que são importantes a serem considerados quando a gente trata de radiação. E é importante ressaltar que a radiação ela não é necessariamente algo negativo, uma vez que quando ela é utilizada de forma segura e controlada, ela pode trazer grandes benefícios para a sociedade. Então, na verdade, a gente não tem que temer a radiação, a gente precisa ter o conhecimento para entender como lidar e tirar dela os benefícios que ela pode trazer, né, para os seres humanos, como utilizada para diagnóstico e tratamento de doenças. E levar, né, claro, todos os cuidados necessários ao estarmos lidando com a radiação. E quais são os fatores que influenciam os efeitos da radiação, né, quando se vai realizar então aí o manuseio, né, ou estar exposto a ela? Então tem que ser levado em consideração o tipo de radiação que se trata. As partículas alfa, beta e os raios gama, eles possuem diferentes poderes de penetração e, consequentemente, causam diferentes tipos de danos. Outro item a ser, né, outro fator a ser levado em consideração é a dose dessa radiação, pois a quantidade de radiação absorvida pelo organismo é um fator determinante da gravidade dos seus efeitos, consequentemente. Outro fator a ser considerado é a taxa de dose dessa radiação, pois a velocidade com que a dose ela é absorvida pelo corpo daquele ser vivo, ela também vai influenciar nos seus efeitos consequentemente. Ainda, a gente tem que levar em consideração a parte do corpo que vai ser exposta a essa radiação, ou seja, o órgão, o tecido que vai ser irradiado. Pois existem órgãos que são mais sensíveis à radiação. Entre eles temos a medula óssea, que é encontrada então no interior da nossa coluna vertebral, e órgãos reprodutivos, representados ali pelos ovários e pelos testículos. Eles são mais suscetíveis a danos.
Porque os órgãos reprodutivos são responsáveis justamente pela produção dos gametas, que vão ser as células que vão originar um novo organismo, um novo ser vivo. Então, danos a ela, consequentemente, vai gerar danos ao ser vivo que, posteriormente, pode vir a ser desenvolvido, pode vir a nascer. E leva-se em consideração também a idade do indivíduo, porque crianças e idosos, a gente leva em consideração o desenvolvimento, né, do metabolismo, da saúde, então eles podem ser indivíduos mais sensíveis aos efeitos da radiação, né, que são aqueles indivíduos que estão naqueles que a gente chama grupos de risco. Os idosos por terem uma saúde mais frágil e as crianças justamente por ainda estarem com seu sistema imunológico em desenvolvimento. Então, eles acabam sendo mais sensíveis, né, nesse grupo de risco aí. E quais são os efeitos da radiação nos seres humanos? Pode ocorrer danos celulares, por quê? A radiação ionizante ela pode danificar o DNA das células, e o DNA é o responsável por tudo que somos, né, e como funcionamos, e leva então a mutações genéticas, que são alterações nas informações que codificam, né, o funcionamento do nosso corpo. Pode levar também à morte celular, ou seja, as células elas vão entrar no estado de morte, que a gente chama de apoptose, ou o que pode acontecer é o desenvolvimento de câncer, que é o quê? Quando uma célula ela para de agir de forma correta, ou seja, a favor do corpo, como deve ser. E ela, então, começa a agir de maneira errônea, ou seja, trabalhar erradamente, fazendo aí com que ocorra o que a gente chama de câncer, que é simplesmente quando uma célula ela para de exercer suas atividades regulares e começa a trabalhar de maneira errada, causando a doença que a gente chama de câncer. Além disso, temos também a síndrome da radiação aguda, que é o quê? Em altas doses, a radiação ela pode causar sintomas como náuseas, que são enjoos, vômitos, diarreia, fadiga, que é quando a gente se sente cansaço, sem um motivo aparente, sem ter feito algum exercício, perda de cabelo também, ou seja, uma queda de cabelo, que a gente vai ver que não é aquilo que acontece já normalmente, é uma coisa mais acentuada, extrema, e em casos mais graves pode levar à morte. Então, esses são alguns dos sintomas associados a essa síndrome da radiação aguda. E a longo prazo, quais são os efeitos nos seres humanos? A exposição prolongada a níveis moderados de radiação pode aumentar o risco de desenvolvimento de câncer, uma vez que a radiação ela altera. Lembram que a gente falou que a radiação ionizante é aquela que tem a capacidade de alterar as partículas e as moléculas que compõem, né, a estrutura do corpo dos seres vivos? Então, isso pode levar ao desenvolvimento de câncer. E há doenças cardiovasculares, que são aquelas doenças que atingem o coração, pode causar também catarata, que é quando ocorre um opacamento do cristalino dos olhos, ou seja, a pessoa vai tendo dificuldade de visão, de enxergar, e outras doenças degenerativas. Quais são os efeitos nos embriões e fetos, que são, né, então, aqueles que estão em desenvolvimento? Ou seja, se a mulher ela está, por exemplo, grávida, o que vai gerar nesses embriões e fetos em desenvolvimento? Então, a exposição à radiação durante a gestação pode causar malformações congênitas. Ou seja, a criança já vai nascer com alguma alteração, seja ela física ou até relacionado ao seu metabolismo, ou seja, ao seu funcionamento. E aí pode ocasionar também um retardo mental e aumento do risco de câncer na infância. Ou seja, essas células do feto, né, elas foram expostas a esses agentes que causam essas alterações e, consequentemente, durante o desenvolvimento dessa criança, ela pode vir a manifestar, então, o câncer. E quais são os efeitos nos animais?
Eles podem ser afetados da mesma maneira que os seres humanos, então levam-se em consideração tudo isso que acabamos de ver relacionados aos humanos. Ainda, casos documentados após acidentes nucleares mostraram que eles evidenciam, então, todas essas condições que vimos nos humanos, né? Problemas que podem vir ser manifestados como aparecimento de tumores, problemas, então, aí no funcionamento do seu corpo, certo? E podem ocasionar também problemas de reprodução e deformações, levando, então, quando a prole ela vai nascer com algumas condições, bem como pode nascer, então, com algumas deformações, né, ali no corpo. E os efeitos nas plantas? O que acontece com elas é que pode impedir o crescimento, então ela vai manifestar um crescimento que não corresponde se ela não tivesse sido exposta a essa radiação, pode causar mutações, ou seja, que são mudanças nas sementes, e as sementes, né, são aquelas estruturas da planta que vão gerar um novo indivíduo adulto da planta. E assim, a longo prazo, todos esses efeitos, né, como defeitos no crescimento e nas sementes, pode gerar um desequilíbrio ecológico com relação às plantas que ocorrem ali naquela região que foi, então, exposta à radiação. Com relação à radiação e o ambiente, a poluição radioativa ela pode contaminar tanto o solo, água, ar, quanto a cadeia alimentar, que depende de todas, né, essas variáveis ali para se manter. Nós vamos ver alguns exemplos, então, de contaminação radioativa no ambiente e ver quais são os impactos, né, um pouquinho mais sobre esses impactos que podem ocorrer. Um caso real foi o que aconteceu em Chernobyl. Aqui nós estamos, então, numa imagem dessa usina, temos a indicação aqui de uma placa mostrando risco, né, biológico, ou seja, por radiação. Nesse caso de Chernobyl, o que aconteceu? Foi uma explosão de usina, né, da usina nuclear na Ucrânia. Esse acidente nuclear de Chernobyl, ele aconteceu na cidade de Pripyat, que é uma cidade soviética localizada na atual Ucrânia, e ela ocorreu no dia 26 de abril de 1986, então não faz assim tanto tempo. O acidente ele ocorreu quando o reator 4 da usina nuclear dessa cidade ele explodiu, deixando então o reator aberto e lançando grande quantidade de material radioativo na atmosfera. Então, levando esse material radioativo a ser disseminado pelo ar, contaminando ali o solo, a água, entre outros, certo? O que ocasionou, então, muitas mortes, a contaminação do solo e da água e gerando aí o que a gente chama de zona inabitável até hoje. Tanto é que nessa região moravam cerca de 50 mil pessoas e elas foram evacuadas em cerca de 36 horas, ou seja, pouco mais de um dia. E ainda assim, os danos desse acidente foram muito grandes. O total de pessoas evacuadas, assim, foi até de 300 mil, considerando as cidades próximas, uma vez que regiões na Ucrânia, Bielorrússia e Rússia foram severamente afetadas pela radiação. Além disso, o governo soviético, na época, criou uma zona de exclusão na qual toda uma região no raio de 30 quilômetros da usina não poderia ter a presença humana. E essa região ela ainda é objeto assim, de estudos, né, científicos para entender quais são os efeitos da radiação assim, no ambiente. Um outro exemplo, né, de radiação no ambiente foi o caso real de Fukushima, em 2011. O que aconteceu? Ocorreu um terremoto de grandes proporções e esse terremoto ele levou à ocorrência de um tsunami que atingiu então a costa do Japão, atingindo uma usina nuclear na cidade de Fukushima. As ondas desse tsunami foram tão grandes que chegaram a cerca de 15 metros, e isso fez com que, mesmo que as contenções que ali existiam não fossem o suficiente, então causou danos tanto na cidade quanto, né, todas as cidades que foram atingidas inimagináveis, e ainda atingiu essa usina de Fukushima.
Então, pensem com vocês, o que aconteceu? A liberação de um material radioativo, uma vez que essa usina foi atingida. E esse material, então, ele contaminou toda aquela água ao redor, o que afetou peixes, pessoas e a economia local. Principalmente quando a gente lembra que o Japão, né, ele é um país, mas se trata de uma ilha muito grande. Então, toda aquela região ali ficou comprometida por conta desse acidente que ocorreu. Além disso, um outro exemplo que pode ser citado com relação à radiação são as armas nucleares. Aqui nós estamos vendo, vejam vocês, um cenário de devastação, que pode ser visto, não sei se vocês já viram em filmes de guerra, né? Mas representa isso, uma grande destruição. As armas nucleares, essa radioatividade produzida pelo homem, como das bombas nucleares, ela pode ser espalhada pelas forças da natureza. Então, a gente pode, né, onde os materiais radioativos liberados no meio ambiente não afetam exclusivamente os seres humanos, pois podem contaminar tanto o ar, a água, as superfícies, o solo, as plantas, os edifícios e os animais que ali também se encontram, bem como os recursos de água doce, a água subterrânea ali nos lençóis freáticos e as correntes oceânicas, elas podem carregar partículas radioativas que vão demorar milhares, né, centenas, dezenas, centenas e algumas vezes até milhares de anos para serem totalmente, né, degradadas. Nesse cenário, como o clima, a água e o solo são afetados, o que vai afetar? A segurança, a escassez de alimentos, que vão se tornar um grande problema também para os seres humanos. Portanto, as consequências diretas de uma explosão nuclear, elas serão a fome generalizada e grandes áreas de ecossistemas inabitáveis. Então, a gente vê com as armas nucleares, na verdade, a gente pode observar o quanto a tecnologia humana ela pode ter essas consequências nefastas que, infelizmente, ocorreram aí nas cidades, né, de Hiroshima e Nagasaki, ali na Segunda Guerra Mundial, né, no ano de 1945. Então, esses são alguns dos exemplos mais nefastos da história em que a radiação foi utilizada. Aqui no Brasil, nós temos um exemplo também de um acidente radioativo, que foi o acidente com o Césio-137, ocorrido em Goiânia, em 1987. E vocês lembram que o acidente de Chernobyl aconteceu em 1986? Então, quando tudo isso de radiação veio à tona, a gente pensa que apenas um ano depois, em 1987, ocorreu esse acidente aqui no Brasil. O acidente com o Césio-137 aconteceu, então, na cidade de Goiânia, capital, né, do estado de Goiás, em 13 de setembro de 1987. E aconteceu como? Quando catadores de materiais recicláveis, eles descobriram uma máquina de radiologia que estava abandonada em um antigo instituto de radiologia que tinha sido desativado. Só que essa estrutura permaneceu lá. E o que aconteceu? Eles, buscando coisas que pudessem, então, gerar algum lucro, encontraram essa máquina e levaram para um ferro velho. Nesse ferro velho, eles encontraram, então, o cilindro que continha esse material radioativo Césio-137. Eles entregaram lá nesse ferro velho e o dono do ferro velho, ele abriu a cápsula que protegia esse Césio-137. E ele percebeu que ele emitia, né, um brilho azulado e que brilhava no escuro. E aquilo chamou a atenção dele. Ele não tinha conhecimento do que poderia ser aquilo. Então, ele ficou encantado com isso, na verdade. E o que ele fez? Ele mostrou isso para os vizinhos, para os familiares e para os demais ali, né, que tinham querendo mostrar aquele encanto. Só que isso teve consequências devastadoras, que representam esse acidente em que essas pessoas elas carregam, né, estigmas até hoje sobre isso que aconteceu, né, esse acidente aí na cidade de Goiânia com o Césio-137. A gente consegue perceber, então, até agora, que a radiação ela apresenta tanto, né, benefícios quanto pontos negativos. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Aqui no quadro, então, mostra com relação à radiação na sociedade os usos positivos,
que representam aí energia elétrica, o diagnóstico por imagem e os tratamentos médicos que podem utilizar, né, como a radioterapia, serem utilizados radiação para o tratamento das pessoas. Os riscos são relacionados com os acidentes que podem acontecer quando não são tomadas todas as medidas de precaução. Podem também ser utilizados, infelizmente, como armas e a contaminação que gera em todo o ambiente que será afetado por isso. Assim, os efeitos da radiação na sociedade, no âmbito da saúde pública, a exposição à radiação pode gerar problemas de saúde em populações expostas, como em acidentes nucleares ou em áreas com altos níveis de radiação natural. No meio ambiente, a contaminação radioativa pode afetar o solo, a água e os ecossistemas, causando danos à biodiversidade e à saúde de animais e plantas. Já na economia, os acidentes nucleares e a gestão de resíduos radioativos podem gerar grandes custos econômicos, além de impactos sociais e psicológicos. Com relação à percepção pública, a radiação ela é frequentemente associada a riscos e perigos, o que pode gerar o medo tão associado nessa palavra radiação e a desconfiança por parte da população. Então, esses são alguns dos efeitos da radiação quando associados à sociedade, ou seja, ao meio público, à população de maneira geral. Espero que tenham gostado da aula de hoje sobre a radiação e seus efeitos. Muito obrigado e até a nossa próxima aula.